Mais um pouco de mistério. Mistério de Deus, capítulo 4, a primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, 1 de Coríntios capítulo 4, vamos ler para iniciar dos versos 1 a 5. 1 de Coríntios 4, de 1 a 5. Graças a Deus pela oportunidade da palavra dele. Maravilhosa. 4, verso 1, encontraram todos e todas? Diz assim a palavra do nosso Deus, inspirada e revelada: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Amém? Vamos começar aqui. Vamos ler o capítulo 4 hoje. Senta no teu lugar aí. Mas nós vamos continuar aqui, prosseguir na nossa leitura, comentando, estudando essa primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Coríntios. E o capítulo 4 aqui, então, inicia com Paulo enfrentando mais uma questão, a terceira questão aqui na carta, que deixava ele muito aflito, né? Muito aflito, um problema que envolvia diretamente ele, um problema sério, e essa aflição porque, afinal de contas, foi ele que fundou com todo carinho, ele que se empenhou para que essa igreja surgisse, e essa questão, então, é que a igreja, que como nós já vimos, tomada por discursos, vamos dizer assim, pouco espirituais, né? Nós já vimos isso, se rendeu às divisões, aos partidos, e por isso deu uma estufada, assim, sabe? Estava um pouco contra-altiva e, com isso, acabou falando mal de Paulo. Aqui é um momento. Quer dizer, em Corinto, algumas pessoas, provavelmente que se diziam lá, sei lá se era de Apolo, de Pedro, como ele já falou, pessoas de posições melhores, talvez pessoas ricas, não sei, ou pessoas com alguma formação, acabaram julgando o apóstolo Paulo e falando mal dele. Isso era uma realidade, essa notícia veio de lá. E nós já terminamos o capítulo 3 aqui, só para você não se esquecer, semana passada, com Paulo dizendo que ninguém é coisa alguma na obra de Deus. Ele deixou isso muito claro. Tanto ele como o Apolo, nós não somos nada, nós somos apenas servos nas mãos do Senhor, incumbidos de ministrar a palavra na igreja, para a igreja. E por isso, ninguém deve se achar nada. O ser humano não tem que se vangloriar de coisa alguma. E assim no verso 1 que nós lemos hoje, ele já começa dizendo o quê? Todos vocês nos considerem nós quem? Eu e Apolo, ele está falando dos dois, como servos de Cristo, encarregados dos ministérios de Deus, ou dos mistérios que Deus nos deu, né? Que é uma coisa muito perto. E aí a palavra que Paulo usa aqui para servos, no grego, é hiperetai, e essa palavra não é qualquer servo, mas é aquele servo da mais baixa categoria. Ele está dizendo, nos considerem como o menor dos menores. Exatamente o mesmo papel que Jesus assumiu um domingo outro aí, quando ele lava os pés dos discípulos. É esse servo que tem que ser o pequeno, o menor de todos. E Paulo diz que ele e Apolo, devem ser considerados assim, como tais. Quer dizer, apenas encarregados, ele diz. Quer dizer, administradores, pela graça de Deus, dos mistérios de Deus, dos mistérios que pertencem ao Senhor. E é bacana isso aqui. Quer dizer, o Senhor confia os seus mistérios, e obviamente os seus ministérios, né, que a gente chama hoje, baseado nos dons que ele mesmo dá, mas além disso, ele confia e coloca como encarregados desses ministérios os que aceitam ser os mais humildes, os menores dos menores. Isso é uma condição para o Senhor, e nós vamos ter que entender isso aqui hoje. Desses encarregados, desses administradores dos ministérios, Deus espera o quê? Que eles e elas sejam sempre encontrados
fiéis em tudo. Isso ele deixa muito claro. Fiéis a quem? Fiéis ao quê? É isso que nós vamos entender hoje. Tá bom? É isso que ele vai falar. Bom, a verdade aqui, meus queridos, é que Paulo está escrevendo tudo isso, e o que ele vai escrever no capítulo 4, você vai entender hoje, é porque ele está se posicionando diante da igreja. Ele está se colocando no seu papel aqui, porque ele tinha que enfrentar um problema, que eu já disse aqui para vocês. Pessoas dentro da igreja estavam se reunindo para falar mal dele, para falar mal de Paulo, por conta das divisões que haviam. Então, pensa num negócio que espiritualmente é terrível. Talvez tenha o mesmo peso, é a mesma coisa que se valer a pena de sabedoria humana para se relacionar com Deus. É a mesma coisa dessa altivez, é a mesma coisa das divisões, porque tudo isso legaliza a ação do diabo dentro da igreja. E é uma coisa que nós temos que estar muito atentos, porque eu não sei se você acha que à toa, não é não. Quer dizer, para Paulo, quem deu a ele dons? Quem o chamou na porta da cidade de Damasco? Para Paulo, quem jogou ele no chão e fez dele um apóstolo? Quem tem sustentado o seu ministério? Quem tem revelado a ele todos os mistérios de Deus? Não foi a igreja. Não foi nenhum irmão, não foi ninguém, mas foi o próprio Senhor. Quem me chamou foi Deus, e assim ele desabafa. E ele diz o quê? Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, não estou nem aí. Não estou interessado nisso. Vocês estão falando, mas eu não estou preocupado. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada a minha consciência me acuse. Nem por isso eu justifico a mim mesmo, porque é o Senhor quem me julga, é o Senhor quem diz, e não é ninguém. Então ele é muito firme aqui. Agora observe o que eu já disse aqui para vocês, o fato de que algumas pessoas estavam então falando dele, dentro da igreja. E nesse capítulo nós vamos entender o porquê. E ele diz, pouco me importa então essa falação, ou de quem quer que seja, porque eu nem me aceito julgar a mim mesmo, quer dizer, eu não aceito julgamento, eu só aceito o julgamento do meu Deus, de mais ninguém. E ele é muito claro, vocês vão ver que esse problema é bem grave nessa igreja, inclusive lá na segunda carta ele vai voltar nesse mesmo problema, nessa questão muito séria, que em outro momento estava falando dele de novo. Isso é um problema enorme, porque é importante se diga que aqui essa falação está no contexto de um povo muito próspero. Está no contexto de um povo cheio dos comércios, dos negócios, das escolas e dos... Entendeu? Lembra que nós já vimos isso aqui com vocês? Quer dizer, é um lugar de muitas religiões, e tudo isso, obviamente, estava influenciando a forma das pessoas se relacionarem e cultuar o Senhor na igreja. É disso que nós estamos falando aqui. Quer dizer que nós estamos diante de um contexto, de um povo, que por muito se achar, acabou dividido. E como eu já disse, eu vou insistir, essa falação aqui era a porta escancarada para que o diabo seja legalizado dentro da igreja e detonasse a vida de muita gente dentro da igreja. Isso aqui é o problema de Paulo, e aliás, eu não sei se é um problema de Paulo, não sei se você acha que isso aqui está deixado à toa pelo Espírito de Deus, e não está não. Porque não aqui, isso que está aqui é porque nós precisamos ficar atentos a isso. Isso é um problema enorme. Aliás, desestabiliza muito. Eu já tive contexto de igreja que isso era um problema enorme. Porque semana passada nós entendemos isso é um verdadeiro câncer que nós não podemos aceitar e compactuar. Por isso que a gente insiste tanto com vocês, porque isso é importante, amém? A gente acaba legalizando demônios na nossa vida quando a gente se cede a isso, e o apóstolo Paulo vai bater firme nisso aqui hoje. E isso diz respeito a todos. Quer dizer, Paulo diz que ele está de consciência tranquila, porque diante de Deus ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele faz, e ele mais. Por que será o Senhor que virá e trará luz sobre essas coisas de gente que fica falando pelas sombras, as escondidas? É o Senhor quem julga e é o Senhor quem aprova o meu ministério, não é ninguém. Ele não compactua. Veja o verso 6. Entenderam aqui como é que ele começa? Você vai entender esse problema hoje bem. Versos 6 e 7. Ele diz assim, irmãos, irmãs obviamente, também, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Glória a Deus. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Paulo prega melhor. Paulo é chinfrinha, a pregação de Paulo. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Ou o que você tem que não tenha recebido de Deus? E se recebeu, por que é que se orgulha? Como se não tivesse sido assim. Vamos entender isso aqui. Olha, isso aqui eu quase chorei.
Apliquei essas coisas a mim e a Apolo. Que coisas? Essa condição de servo menor dos menores, encarregados pela ministração da palavra que revela os mistérios de Deus, e que por isso a gente só se sujeita ao julgamento de Deus, para que vocês possam entender definitivamente que jamais podemos ultrapassar o que está escrito. Glória a Deus por isso. Eu vou repetir porque é muito, muito importante. Estou aplicando esses princípios para a minha vida e a vida de Apolo, para que vocês entendam que jamais podemos ultrapassar o que está escrito. Meu irmão, minha irmã, eu particularmente, eu tenho no apóstolo Paulo um grande testemunho de um servo de Deus que serve e serve como modelo. Para mim é. Porque Paulo nos inspira naquilo que Deus mais espera de todos nós. O quê? Fidelidade. Fidelidade. Ele já havia dito que dos encarregados dos mistérios de Deus, o que é esperado? Que eles sejam encontrados fiéis. Fiéis a quem? Ao Deus que os chamou. Aqui está o nosso compromisso. A fidelidade aqui para Paulo é jamais ultrapassar o que está escrito. Eu quero que você preste atenção nisso, que isso é muito importante. Se de todos e todas que forem encarregados de algo da parte de Deus, é necessário permanecer fiéis, nós temos que ser fiéis a quem? Ao Deus que nos encarregou, sim ou não? Foi Ele que nos chamou. E a nossa fidelidade é Ele. A nossa fidelidade não é com a igreja. A nossa fidelidade não é com instituição. A nossa fidelidade não é com cargos, com pessoas. A nossa fidelidade é unicamente com o Senhor e nós temos coisa com Ele. E nós vamos responder a Ele. E é mais ninguém. Depois, se nós temos que ser fiéis a Deus, como é que nós somos fiéis a Ele? E Paulo vai dizer que nós jamais podemos ultrapassar o que está escrito. Eu não sei se você se dá conta do tamanho disso. Você já parou para pensar no que significa isso? Que nós, segundo ele, jamais podemos fazer? Quer dizer, e não podemos porque nós temos que ser fiéis. Fiéis ao Senhor. O que significa jamais ultrapassar o que está escrito? Você já parou para pensar nisso? O que significa isso? Significa, sabe o quê? Que um servo, uma serva de Deus precisa ser fiel àquilo que o Espírito de Deus revela, aquilo que está ali. E nós somos fiéis ao que Ele revela, quando nós somos fiéis ao que está escrito, meu irmão. Você entende isso? Isso é muito importante. Quando nós somos fiéis ao que a palavra de Deus diz, porque além do que está escrito, não serve mais nada para a tua vida. E você não precisa de mais nada da parte de Deus, somente o que está aqui. Nós temos que tomar posse disso, porque isso é importantíssimo, porque corrobora com aquilo que eu sempre digo para vocês. Igreja não é lugar de compromisso com denominações, não é lugar de compromisso com ambições de metas institucionais. A igreja hoje virou empresa, né? Virou um negócio de temos que alcançar a meta, não sei o quê. Quer dizer, igreja não é lugar de se comprometer com grandiosidades evangélicas, porque a igreja é lugar de gente que é fiel e se compromete com o Deus que o chamou para vir para a igreja. Aqui está o nosso compromisso, e exclusivamente só o nosso compromisso. Da mesma forma, a igreja não é lugar de gente que prega opinião. Ainda estava comentando isso hoje com a minha esposa. É um problema isso. A gente pode falar com toda a erudição do mundo, a gente é conhecido, mas você está falando coisas que você acha. Por quê? Não, porque você não está falando o que você leu, não está falando o que está escrito. Igreja não é lugar disso, igreja não é lugar de gente que prega sabedorias, conceitos, doutrinas denominacionais. Igreja não é lugar disso. Nós não estamos aqui para isso. Hoje em dia tem sido medida. O grande compromisso das pessoas é com instituições. É um compromisso institucional, é com números, é com o aluguel do prédio enorme que nós alugamos, que nós temos que pagar e tem que dar um jeito. E lógico, nós não vamos submeter a uma igrejinha pequena, né? Nós queremos uma igrejona bonita, cara, e nós vamos ter que dar um jeito de nos comprometer em pagar o aluguel, que é uma fortuna, né, ué? Qual que é o nosso compromisso? Nosso compromisso é com a posição, é com o tamanho da igreja, e assim, no púlpito, a gente vai lá, abre a Bíblia, lê a palavra e depois começa a dizer um monte de coisa que acha, que a doutrina diz, que a igreja precisa. Afinal, o compromisso é com a igreja e não com Deus, que deveria ser o centro da igreja. Isso é um problema enorme dos nossos dias. E eu chamo a tua atenção porque isso incomodava o apóstolo Paulo. Quer dizer, estava tudo errado e ele não vai deixar. Ou pior,
a gente dá uma forçada, a gente dá uma manipulada no que está escrito para fins institucionais, para fins pessoais. Abre a Bíblia, mas o culto 80% do tempo é pedindo dinheiro. E os outros 20% é louvando, que é para não ter... Irmão, mas e o que está escrito? É isso que está escrito? Querido, nossa questão não é isso que está escrito aqui, é? E nós temos que tomar posse disso em nome de Jesus. Está escrito que Deus nos encarregou de algo e que nós temos que ser fiéis e fiel ao que não, e ser fiel ao que não ultrapassa aquilo que a palavra de Deus ensina. E é aqui que nós paramos tudo. Eu admito a vocês que ser fiel e jamais se permitir ultrapassar o que está escrito aqui é uma tarefa desafiadora. Não é moleza. Não é fácil. Por quê? Ora, porque a palavra foi escrita há pelo menos 2.000 anos atrás, 2.000 anos para mais, quer dizer. E assim, para a gente jamais ultrapassar o que está escrito, é preciso entender exatamente o que está escrito. Isso é um desafio. E é por isso que nós estamos nos empenhando que você leia isso com seriedade. É um desafio. Nós temos que entender o que está escrito. E para entender o que está escrito, nós temos que entender quem o Espírito Santo de Deus usou para revelar os mistérios. Nós temos que entender. Nós temos que entender o contexto onde aquele texto escrito foi produzido. Entender o problema que o texto está levantando. Por quê? Porque todo o texto bíblico foi escrito para resolver um problema. E nós temos que entender qual problema está sendo resolvido aqui. Porque senão você não entende o que está escrito. Se você não entende o que está escrito, sabe o que você vai fazer? Você vai começar a ultrapassar um pouco os limites do texto. Você vai começar a falar um monte de coisa que você acha. O que te ensinaram lá na tua denominação. O que a tua necessidade exige. E aí nós não podemos, não. Tudo que nós não podemos fazer. Então, não tem nada de fácil, porque exige muita entrega, exige muita oração, exige dedicação, exige estudo, sim, mas exige, acima de tudo, muito Espírito Santo de Deus. E nós temos que tomar posse disso como servos e servas de Deus, que o Senhor quer usar na obra dele, aqui na igreja e lá na rua, em nome de Jesus, amém? Mais nós vamos ultrapassar o que já está escrito. Isso não pode, e é isso que Paulo está chamando a atenção da igreja aqui. Eu não sei se vocês observam, mas desde que nós começamos a estudar a vida de Paulo, desde lá atrás, toda vez nós estamos estudando a vida dele, e tudo que ele fala, tudo que ele escreve, sempre ele vem e corrobora com um versículo de Isaías, ele sempre põe lá um Jeremias, ele sempre põe um trecho da Bíblia. Por quê? Ele quer que aquilo realmente, ele cita os profetas, ele faz questão absoluta de se manter fiel ao que já está escrito. Ele não abre mão. Eu estou dizendo isso para vocês, não porque eu quero, mas está lá em Isaías, vai lá ler para você ver. Entende a fidelidade aqui que ele empenha? Isso é muito importante, quer dizer, ele não admitia ultrapassar, falar além do que está escrito, e por isso a sua opinião não era sua. O que ele dizia não era dele, mas ele sempre falava o que estava escrito. E isso é tudo que se espera de quem e para quem é confiado os mistérios de Deus. Você entende isso? É muito importante isso. Muito já foi se fez, já matou-se demais com isso aqui na mão. Já acabou com vidas usando a Bíblia. Isso é um absurdo. Isso não está escrito. E nós temos que ter responsabilidade com isso em nome de Jesus. Amém? Por isso ele diz, coloquei a mim e a Apolo servos menores e fiéis, para que vocês entendam que nós não podemos ultrapassar o que está escrito, e assim ninguém se orgulhe em favor de um em detrimento de outro. Não tem melhor aqui, não. É Apolo que é mais erudito, o Paulo é o Pedro. Não! Ele vai dizer, não pode. Quer dizer, o que torna alguém melhor do que o outro? O quê? Quem diz que é melhor? O que é que todos nós temos que não tenhamos recebido de Deus? Se nós recebemos de Deus, sabemos que veio dele. Por que a gente está se orgulhando como se não tivéssemos recebido isso de graça? Isso é Paulo. Veja o verso 8. Vocês estão entendendo isso aqui ou não? Veja o problema da igreja que eu falava que as pessoas estavam usando erudição para pregar. Né? Lembra que ele fala desde a semana passada? Sabedorias humanas para pregar a palavra de Deus. Quer dizer, estão falando além do que está escrito, né? Olha o problema. Verso 8. Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus colocou, foi a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Temos nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados.
Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Mas quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória, o lixo do mundo. Olha onde o apóstolo Paulo se coloca, ele. Isso aí está falando dele. Está falando dos irmãos da igreja. Eu quero que você observe, diante do orgulho de uma igreja que fala demais, e pensa que é alguma coisa, ele se compara, ele faz uma comparação entre eles e esses. Os encarregados por Deus de realizar a obra, lembrando sempre do contexto que nós já estudamos. Nós já estamos falando aqui de uma igreja localizada numa cidade grega muito próspera, com pessoas muito ricas, cheias de tentações para se estufar, de motivos para se vangloriar, porque eram modernos, cheios de filosofias e de por aí vai, e assim todo esse contexto influenciando as atitudes das pessoas dentro da igreja. Esse é o contexto, quer dizer, imagine alguém aqui, cheio de coisas aqui da terra, pensando e olhando para o velho Paulo. Homem que se despiu absolutamente de tudo, abandonou tudo por amor à obra que Deus confiou a ele. Lógico que muita gente fala, quem é esse cara? Quem é Paulo? Nem grego é. Ricos somos nós. Quem é esse sujeito? Pensa que é, porque diploma tenho eu. Filósofo sou eu. Quem é esse aí? Esse tagarela, como falaram em Atenas. E eu quero que você entenda, por isso Paulo faz uma comparação entre as realidades da igreja de Corinto e eles que eram servos de Deus. Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis sem nós, sozinhos. E aqui, Paulo está usando a condição aqui, mas ele está sendo de um sarcasmo enorme, demais, sarcástico. Vocês estão querendo se colocar sozinhos, sem nós, no reino de Deus. Vocês estão querendo reinar. É isso que ele está dizendo. Reinar. Que bom se assim fosse. Eu gostaria tanto que realmente vocês reinassem, porque aí nós também reinaríamos com vocês. Sarcasmo. Mas ao que me parece, não é isso que Deus espera de ninguém. Esse não é o tipo de reinado que cabe no reino de Deus. Porque no reino de Deus, quem reina é Deus e não pessoas que se acham. É isso que ele está enfrentando. Não a soberba de vocês, não a arrogância. Ele vai chamar de arrogância, a arrogância de vocês. Tanto não que ele escolheu esse que vos fala, a nós, os apóstolos, para sermos o quê? Portadores dos mistérios, a nós que não somos nada. Escolheu a nós que não temos nada. E a nós que não somos e não temos nada, ele nos dá os mistérios da palavra de Deus. Veja a comparação que ele vai fazer. Ele nos colocou em último lugar. Como condenados à morte, sem direito a nada. Nós nos tornamos um espetáculo, né, para o mundo ver. Quer dizer, na verdade, nos tornamos um testemunho para todos ver. E se ver, vai entender o que é que serve para Deus no reino. Para que o reino seja de Deus, o que é que serve no ser humano. É por isso que nós somos esse espetáculo, esse testemunho para o mundo. Quer dizer, e aí ele vai dizer, e é exatamente por isso que nós somos loucos por causa de Cristo. Mas vocês não. Vocês não. Vocês são os caras. Vocês, diante de Deus, vocês estão se apresentando diante de Deus como sábios, né? Como sábios. Mas diante dele, nós somos fracos. Nós não somos nada. Olha a comparação. Vocês são fortes, vocês querem ser admirados e considerados, nós somos fracos e nós somos o mais desprezado de todos. Ele está colocando a base agora do que serve para Deus. Queridos, esse padrão de ministério aqui que Paulo assume, fico pensando nele, é tudo menos o sonho de qualquer pastor ou líder de igreja nos dias de hoje, sim ou não? Apresentar um ministério desse aqui para um pastor hoje, ele fala assim, não, eu quero não, obrigado. Porque eu quero que você entenda como isso aqui está distante, quer dizer, hoje em dia as igrejas do nosso tempo estão tomadas de gente que não entendeu nada do que é um chamado de Deus, né? Quer dizer, que muito menos, eu não sei se entende o que é esse negócio que a gente chama de reino de Deus. O que não falta por aí é gente estufada demais, com ternos caros demais, e carrão demais, e jatinho demais, e se achando muito, e exigindo posições de poder e destaque,
E isso aqui, que Paulo assume como ministério, não tem nada demais, nada disso, é o contrário, é o oposto. Quer dizer, eu quero chamar a atenção de você porque está escrito na palavra de Deus. Onde é que está isso? Nos planos de Deus para a nossa vida. Não entenderam nada, porque o próprio Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, a si mesmo se esvaziou de tudo e se humilhou para se submeter à pior das mortes, a morte de cruz por amor a nós. Cadê o glamour de Jesus nisso? Cadê do nosso Senhor? Esse glamour que a igreja tanto quer para si mesma. Eu fico me questionando, quer dizer, como assim nós queremos ser alguma coisa diante de Deus? E eu fico olhando para isso, que se tornou a igreja poderosa dos nossos tempos, eu me pergunto, será que o Espírito Santo de Deus vai conseguir encontrar gente disposta a assumir o ministério, assim como encontrou Paulo, um ministério nos moldes de Paulo? Um ministério feito de gente que aceita se diminuir para que grande seja o Senhor. Um ministério de gente que não quer exigir para si direito. Queridos, os crentes da igreja de Corinto estavam se relacionando com Deus a partir das suas próprias medidas de grandeza. Isso aqui é um problema enorme da igreja. E nós temos que tomar posse. Igreja vem, começa em toda humildade, melhora, cresce, estrutura e depois já toma conta da palavra de Deus, manda em tudo, e a medida é dela. Quer dizer, os evangélicos do nosso tempo parece que beberam da mesma água da igreja de Corinto. Quer dizer, porque Paulo não vai aceitar isso, porque Paulo é fiel. E nós que temos compromisso com o Espírito Santo de Deus, temos que ser fiéis ao que o Senhor espera de nós. E de nós Ele espera a fidelidade daqueles que se esvaziam, e ao invés de ficar achando que é melhor do que alguém, com o direito de falar mal dos outros ainda porque acha que é melhor. Entende qual é o problema aqui? Pessoas que se negam e entendem que quem tem que reinar aqui é o Senhor. Será que é possível haver esse mesmo espírito nas igrejas em pleno século XXI? Será que a gente consegue isso? Anda tão difícil isso em igreja hoje em dia. Ele vai dizer, agora estamos passando fome, sede e até necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos nenhum lugar para morar, trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quer dizer, alguém que jamais aceita ultrapassar o que está escrito, sabe que isso aqui é verdade revelada e escrita e entende o quanto muita gente, muita igreja está longe disso que está escrito. Porque hoje o melhor é usar a igreja para enriquecer e dar uma grana nesse negócio, sabia? É um bom negócio, é barato de montar, se alguém quiser, capaz de se dar bem na vida. Ou então, querido, a gente dá uma manipulada na palavra porque a gente tem que conseguir pagar o aluguel e se dá bem, porque o negócio é bom, sabia? Aliás, eu numa reunião com as pessoas aí de banco, né, o Júlio presenciou isso. A pessoa testemunhou que ele conhece alguém que largou uma função no alto cargo num banco para montar uma igreja porque o negócio era melhor. Que tristeza quando eu escuto um negócio desse. Mas nós temos que estar atentos. É importante que a gente entenda que toda essa dureza do ministério de Paulo também não é só por sofrimento. Quer dizer, parece que Deus aqui é meio masoquista, né? Parece que Deus gosta de ver o sofrimento dos seus. Mas não é isso, não. Quer dizer, você precisa compreender. Não é que o Senhor deseja a desgraça de todos que se entregam a fazer a obra de Deus. Mas é que diante de uma igreja tão arrogante, diante de uma igreja cheia de altivez, diante de uma igreja que se autoafirmava perante o Senhor a partir das suas próprias medidas, eu tenho porque eu sou servo de Deus e você não é? A partir da sua... Paulo mostra o quanto a realidade que Deus espera não é nada disso. E ele usa ele como um testemunho. Da igreja do Senhor espera que Jesus Cristo reine. E Jesus, sem tirar nem pôr nada do que está escrito, é o que é. É o quê? É humilde, é servo, é o fiel, ele é obediente. E é a possibilidade do único amor que salva neste mundo. Isso é Jesus. Esse é o padrão da igreja que serve. O que é que nós estamos construindo como igreja? Qual é o nosso sonho? O que nós estamos querendo fazer? Isso também para nós não pode ser medida do que se nós nos entregarmos ao Senhor, a nossa vida vai ser uma completa desgraça. Não é isso. E nós temos que compreender, porque para nós é medida do que serve para o Senhor. Isso que serve para Deus é a fidelidade de quem tem compromisso com Ele e não com as coisas desse mundo. Quem se coloca diante dele com humildade e não com altivez de quem acha que é alguma coisa. Esse aqui é o problema de Paulo. Quer dizer, para o Senhor o que serve neste lugar é fidelidade com o Evangelho aqui na tua vida. Fidelidade com a vida de Jesus Cristo. E disso nós não podemos jamais ultrapassar e nós não vamos. Enquanto eu viver, nós não vamos.
E lógico, vocês podem sempre destituir o pastor. Tem essa possibilidade. É difícil? É, né, Lê? Estava falando isso hoje. É complicado? É. É fácil renunciar ao seu conforto para sair numa noite de chuva fazer a obra de Deus? É fácil? É? Não. É bom? Não. Agora, para nós não é bom. Mas para Deus o bom é quando você renuncia ao que é bom para você e aceita viver o reino de Deus. E se você aceita o tempo todo, o Senhor virá e Ele vai te completar. Eu quero que você entenda isso. Ele vai te preencher. Em todo tempo o Senhor virá, Ele vai mostrar e vai se manifestar na tua vida. E aí você vai entender o que é ter sentido nessa vida. Você vai entender que esse mundo cheio de coisas, de riquezas, só tem buraco para a tua vida. Só tem buraco. Mas o Senhor tem completude, Ele tem sentido, Ele tem razão para você viver. É o único sentido da nossa vida, queridos. As pessoas acham que vão ser mais felizes com essas coisas que são oferecidas aí todos os dias. Esquece isso. Tudo isso diz respeito, aliás, que o mundo tem para você de coisas sem Deus, é armadilha. Entenda as medidas do reino de Deus. Ouça aqui o que está escrito. Quando somos amaldiçoados, é aí que nós abençoamos. A medida. Quando somos perseguidos, nós suportamos. Quando somos caluniados, é aí que nós respondemos com mais amor ainda. Fala mal de mim, eu amo vocês. Em nome de Jesus. E glória a Deus por isso. Então, para os padrões desse mundo, é uma tremenda loucura. Mas para Deus é tudo que importa. É tudo que importa. Eu quero que você tome posse disso. Por isso Paulo diz, nós somos loucos por causa de Cristo. Nós somos doidinhos por Ele. Para o mundo nós nos tornamos a escória. Para o mundo nós somos o lixo. Mas para Deus nós somos filhos e filhas que Ele ama. E filho e filha Ele não abandona em nome de Jesus. Ele nunca se esquece. E quando nós somos assim, nunca se esqueça. O nome dEle é glorificado. E quando nossas vidas são usadas para glorificar o nome dEle, pode esperar. Pode ter certeza. Ele virá. E a honra da sua vida será dada por Ele, nem por nada deste mundo. Não é por dinheiro, não é por ninguém, não. É pelo Senhor. Ele vai te honrar. Porque domingo você ouviu isso aqui, sim ou não? E eu encerro, versículo 14. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Paulo vai dizer. Vou ler só a metade. Não estou tentando envergonhá-los escrevendo isso, só que não. Lógico que estou. Estou mesmo. Estou pegando pesado. Paulo vai se colocar como pai para a igreja de Corinto. Afinal, foi ele que o Espírito Santo de Deus usou para começar tudo. E assim, eu não quero envergonhá-los já envergonhando, mas só quero adverti-los como a meus filhos e filhas amados. Olha como é que é. Vocês podem ter 1 milhão de tutores, vocês podem ter 1 milhão de gente ensinando, querendo dizer o que vocês têm que fazer, mas pai mesmo, vocês só têm um, e esse um sou eu, que Cristo Jesus usou para gerá-los através do Evangelho. Portanto, a minha súplica é que vocês possam imitar o seu pai aqui, não a qualquer um que vem ensinar qualquer coisa no meio de vocês. Imitem a mim, porque pai de vocês sou eu. Glória a Deus por isso. E veja que Paulo está assumindo para si a paternidade da vida espiritual da igreja de Coríntios, porque pai é alguém que precisa ser imitado. Deus não é pai por... Né? Deus é pai porque Ele quer ser um exemplo, uma coisa a ser imitada. Deus podia ser mãe, pode também, não tem problema, mas assim, quando Ele se coloca como pai das nações, Ele quer ser uma referência, um exemplo para ser imitado. Por isso, sejam meus imitadores. E eu acho interessante que essa postura paternal aqui de Paulo se alinha muito na relação de Jesus com o Pai, né? Porque o nosso Senhor, em tudo que Ele fazia, Ele dizia, Ele fazia questão absoluta de afirmar o quanto Ele estava sendo fiel ao Pai que o enviou, né? Eu estou aqui obedecendo, eu estou aqui em reverência a Ele, eu estou aqui imitando a Ele. Paulo se coloca como pai daquela igreja que passava por um momento tão triste e assume para ele a responsabilidade sobre aqueles problemas. Por isso fala assim, me imitem, ele convida eles a imitá-lo. É bonito demais isso. Essa atitude dele é maravilhosa. Por quê? Ele faz o que um verdadeiro homem e mulher de Deus tem que fazer. O quê? Assumir a responsabilidade. Quem gerou vocês fui eu. Quem criou essa igreja fui eu tenho responsabilidade sobre isso. Então, quer saber? Eu sou o pai de vocês. Então, assim, olha para mim aqui. Aqui em Corinto, as coisas desandaram. Mas Paulo diz que
Como um pai, ele assume responsabilidade sobre os rumos da igreja, e é importante que se diga, tudo que um pai precisa é ser um exemplo, né? E mais nada. O pai não precisa ser um erudito para falar bem para ele precisa ser um exemplo. Precisa tanto que Paulo diz, eu sou pai de vocês, e assim, pode me imitar, porque eu sou pai de vocês. E eu fico pensando, como sempre, com os meus piolhos, como isso tem feito falta na igreja, né? Homens e mulheres que renunciaram a tudo para serem fiéis ao Senhor, ao reino de Deus, a ponto de se tornar um exemplo para quem quiser olhar e ter ousadia de dizer onde estiver, quer mudar de vida? Pode me imitar. Quer ser diferente diante de Deus? Olha aqui para mim e me imita. Como isso faz falta, como isso é bonito. E eu fico mais impactado ainda quando eu lembro do nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu tenho estado aqui nessa igreja, e quem tem estado comigo tem ouvido nos últimos cultos aqui, o Senhor nos chamando a fazer exatamente como Ele, né? É Jesus dizendo para a igreja, me imita aqui, meu povo, vocês são meus amados, me imitem. Ele dizendo assim, agora que vocês sabem dessas coisas, feliz vocês serão quando vocês me imitarem. Quer dizer, amem-se uns aos outros, não de qualquer jeito, mas como eu amei vocês, façam como eu. Vocês não encontram? É a mesma coisa. Quero que você receba aqui. O próprio Jesus se coloca como exemplo e nos chama para imitá-lo. E eu quero que você receba o falar do Espírito Santo de Deus na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Nós temos que ser esse povo, meu irmão. Nós temos que ser esse povo, minha irmã. Desespera, se o Senhor espera isso de nós. Eu vou encerrar o capítulo 4. Leia comigo a partir do verso 17. Por essa razão, eu estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança, presta atenção, Timóteo vai lhes trazer à memória a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais aí visitá-los. Mas eu vou ir em breve, viu? Se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, nem de falação, mas de poder. E o que é que vocês querem? Devo ir a vocês com a vara ou com amor e mansidão? E apóstolo Paulo, glória a Deus. E eu confesso aqui que como... E Paulo está dizendo, já faz 4 anos que eu estive aí, eu acho que vocês esqueceram, né? Se esqueceram? Pode ser que vocês não saibam mais como sou eu diante do Senhor, né? Pode ser que vocês não saibam mais do meu testemunho. Tudo que eu ensinei para vocês, eu continuo ensinando por toda parte, em todas as igrejas. Vocês parecem se esqueceram quem sou eu, né? Estão falando mal de mim, é isso? Vocês devem ter esquecido a maneira de viver de alguém que vive Cristo Jesus. E por isso é que eu vou fazer? Eu estou enviando Timóteo aí para vocês. Sabe por quê? Porque ele também é o meu filho amado, mas ele é fiel ao Senhor e ele é um testemunho em tudo, em tudo. Ele imita também essa maneira de viver Cristo Jesus. Eu quero mandar eles para que vocês entendam e não se esqueçam de quem sou eu. Vai mexer com o homem, vai. Alguns de vocês se tornaram arrogantes e acharam que nunca mais eu iria visitá-los. Por isso vocês estão falando mal de mim? Mas não se preocupe, porque em breve eu vou estar aí, se o Senhor permitir. E aí vocês vão ter que falar aqui, ó, na minha cara. Cara a cara. Pessoalmente, eu quero ouvir esses arrogantes falando, esses que se acham muito. Eu quero ver falar na minha cara. Eu quero ouvi-los falar, não somente de mim, mas eu quero saber com que autoridade eles estão falando, porque de Deus eu sei que não é. Cutucar a onça. Porque o reino de Deus não é falação, não. De gente arrogante que se acha melhor que os outros. O reino de Deus é poder dos que se diminuem para que o Deus Todo-Poderoso cumpra o seu reinado. Isso é reino de Deus. Isso é importante. E Paulo encerra esse capítulo chamando para a briga. O que é que vocês querem? Vocês querem que eu vou com a vara para corrigir vocês? Eu vou chegar aí com amor e mansidão. Vai mudar de vida? Acho que o ministério cabe uma vara também, cabe? Vocês querem que eu vou com uma vara ou com amor e espírito de mansidão? Pode escolher que eu topo. Quer dizer, eu disse no início que Paulo está se posicionando diante da igreja. Tá bom? Está se posicionando aqui, diante da falação da igreja. Então, queridos, queridas, para não cansar vocês, a palavra veio hoje para enfrentar mais uma questão, das muitas.
E, aliás, uma questão muito delicada do povo de Deus, e faz para nos ajudar a ser esse povo do reino de Deus, povo que vê o Senhor reinando absolutamente sobre as suas vidas. Essa é a questão que o Senhor quer nos preparar aqui, isso é muito importante. A questão é que o Senhor reina em meio a um povo que se diminui. Deus não reina na vida de quem já é um pouco rei. Se você manda, Deus não vai mandar. Se a medida é sua, nunca será dele. Se no seu casamento quem dá a última palavra é você, não é o Senhor. Se na vida dos seus filhos quem sabe o que é melhor é você, não é Deus que sabe. Então, Deus vai reinar na vida de um povo que se diminui. Porque quando o povo é grande demais, quando a igreja é forte demais, quando a instituição é maior do que o que está escrito, quando a sabedoria humana é a única fonte, quando o governo é nosso, o reino não é de Deus, o reino é humano, E o reino humano, você já sabe, há 4 bilhões de anos no que dá. Dá no quê? Dá no que deu. E é por isso que Jesus veio para implantar o reino de Deus. Mas o reino de Deus só existe quando não tiver o nosso reinado. Isso é muito importante que você entenda. E assim nós recebemos hoje a palavra de Deus nos chamando à humilhação, sim, mas nos humilharmos diante das poderosas mãos de Deus. Por que nós somos o menor dos menores, pastores? Nesse mundo, porque é assim que Deus espera, porque assim Ele virá e Ele vai te honrar. Porque assim a tua vida vai dar certo, porque assim Ele vai te ajudar em todas as dimensões da tua vida, porque assim Ele vai ser Deus, e onde Ele for Deus, eu quero ver o que não vai dar certo na tua vida, eu quero ver o que não vai resolver, eu quero ver aonde é que não vai ter vitória quando Ele for Deus. Então nós aprendemos que nós, que aceitamos não ser nada, servos os mais humildes que existem, nós entendemos que nós jamais podemos ultrapassar o que está escrito. Por quê? A palavra não pode ser de pessoas, mas a palavra tem que ser de Deus. E essa palavra que é de Deus, essa aqui, merece todo o respeito do mundo, em nome de Jesus. E assim em nossas vidas, o Senhor confiou uma obra, na minha e na sua, uma missão. O Senhor confiou ministérios, e de nós é esperado que nós sejamos encontrados fiéis. Fiéis. Fiéis a quem? Fiéis à igreja? Fiéis às pessoas? Fiéis às necessidades? Não, nós temos que ser encontrados fiéis ao Senhor. Porque fiel é Deus e a fidelidade é medida. Fiel ao Senhor é todo ser humano, todo homem, toda mulher chamado por Ele e que jamais admite ultrapassar o que o Espírito Santo de Deus revela. Isso é demais. E nós não podemos abrir mão disso em nome de Jesus. Amém? A minha oração é que esse mundo possa ter em mim e em você, em nós, um exemplo de homem e mulher de Deus. Esse é o problema do apóstolo Paulo. Assim que ele se coloca, pode me imitar, porque eu sou homem de Deus. Em outro momento ele vai dizer, você quer conhecer um crente? Pode olhar aqui, porque tudo que eu faço eu só olho para ele. Esse desafio, que nós possamos ser a exata medida do que a palavra nos ensina. Porque a palavra não é brincadeira, não existe à toa. E aí que as pessoas possam nos imitar e saber que Deus é maravilhoso. Que as pessoas possam olhar na maneira como nós tratamos os outros, com a fidelidade como nós tratamos tudo, nosso trabalho, nosso negócio, e saber, Deus é fiel, porque esse moço é fiel e ele é homem de Deus. A minha oração é essa, que na vida de todos e todas que se diminuem, para que o nome de Deus seja grande, nós possamos ter isso no nosso coração. Deus vai vir, e apesar de estar difícil, Ele vai me honrar, porque Ele vai. Ele vai nos honrar, porque Ele vai em nome de Jesus. Amém? Você entende isso? É precioso demais, mas é uma decisão que nós temos que tomar contra tudo e contra todos, contra toda a estrutura de igreja, contra o mundo. Eu quero ser um homem de Deus. Eu já não tive espaço para ministrar o evangelho em igreja por aí. Eu não tive. Eu tive que sair para pregar a palavra de Deus. Porque eu não posso pregar a palavra de Deus. Eu não posso ensinar. Eu tenho que pregar o que a igreja acha que é certo. Desculpa, eu não estou aqui para isso. Então eu tive que sair, me perdoe. Talvez Deus não sei, mas eu não posso. Eu tenho que ter compromisso com isso. Porque isso tem poder para nos salvar em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra que está escrita e é com isso que nós temos compromisso. E se você tem, pode aplaudir o Senhor, porque Ele é bom. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, fica de pé, vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor.